Fala, aliada! Tudo bem com você? Seguinte, eu vim hoje aqui com um tema que eu tenho certeza que você vai gostar muito, que vocês têm muitas dúvidas, né? Eu sei que você vive aí reclamando do seu marido, que ele não ganha mais, que não avança, que você já fez de tudo e que nada funciona, ou que ele tá muito acomodado, não sabe o que fazer de fato para desafiar este homem, para que ele seja mais um homem de verdade, para que ele seja um provedor, e aí você fica tentando entender o que tá acontecendo. Então já vou te falar uma coisa, assista esse vídeo até o final, que eu vou te trazer muitas respostas sobre este tema. Aproveita, já curte aqui, ó, já se inscreve no canal, já compartilha esse vídeo, que eu tenho certeza que vai apoiar muitas outras mulheres a entender o que fazer para de fato desafiar este homem a se tornar um homem de verdade, um homem provedor, aquele homem que a gente olha e fala assim, é este o homem que eu quero do meu lado. Bora comigo? Acompanhe aqui. E aí, gente, vem muitas questões, né? Assim, por que esses homens ficam acomodados? O que acontece que eles ficam ali parados, né? E aqui tem um ponto muito interessante que a gente precisa falar e não tem como esconder. Será que você, mulher, está deixando este homem assumir o papel dele? E por que eu falo isso? Porque eu já estive nesse lugar. Sabe aquela mulher forte, aquela que dá conta de tudo, aquela que resolve tudo, aquela que bate no peito para falar, eu sou a que resolve? Se eu não estiver aqui, este homem ou esta casa nada funciona? E você assume à frente de tudo isso. Eu não tô querendo colocar esse homem no papel de coitadinho não, tá? Mas de fato você assumiu todo esse controle. Você pegou tudo pra você e transformou este relacionamento num relacionamento bagunçado. Então este homem, ele não tem papel pra existir. Porque eu tenho certeza que se ele for fazer alguma coisa, você vai falar, não, deixa que eu faço. Você toma a frente pra resolver. Afinal de contas, só você sabe fazer. Afinal de contas, o seu jeito de fazer é melhor. E eu quero que você olhe pra este lugar com muito cuidado e carinho. Porque é sem culpa e sem desculpa. Não estou colocando esse homem no papel de coitadinho e nem essa mulher no papel de vilã. Mas muitas de vocês, assim como eu, já foi essa mulher que precisava resolver tudo, que só ela sabia o que resolver, que não tem a paciência do esperar. E aí este homem, nós vamos transformando esse homem num menino. Nós vamos transformando esse homem e colocando ele num lugar que ele não pode de verdade aparecer. Por quê? Porque nós estamos no controle de tudo isso. E aí agora você já olhando para este lado e entendendo que você tem uma parcela de culpa, vamos dizer assim, dentro deste homem acomodado, o que de fato você pode fazer para que ele comece a assumir este lugar que você tanto quer, para que você deixe de fato de ser esta mulher que está no controle de tudo e resolvendo tudo. E o primeiro passo é, você de verdade quer deixar de ser esta pessoa? Não está só falando da boca para fora, este é o primeiro passo. Segundo passo, precisa ter um alinhamento claro, precisa ter uma conversa de verdade, porque a hora que este homem, gente, é fisiológico, é hormônio, a hora que este homem sente que ele é o homem da casa, que de verdade ele é o cara que protege aquela família, é o cara que vai segurar esse teto, se esse teto cair, as coisas começam a mudar. Mas enquanto você for esta mulher, ele vai continuar neste lugar. Então você precisa de ações simples e práticas e ir testando no seu dia a dia. E a primeira delas é sim abrir mão do controle. É claro que você vai ter um alinhamento claro, vocês vão conversar, você vai se colocar este homem no lugar de, olha, vamos caminhar para este lugar, né? Vamos caminhar para que você assuma esse papel masculino e que eu assuma este papel feminino de uma forma que fique bom para os dois lados, né? De uma forma que essa construção fique clara para os dois lados. E aí, gente, é um dia após o outro. E você, com as suas atitudes, vai dando espaço para que este homem de fato exista. Porque concorda, vocês viveram uma vida inteira desse jeito. Então precisa de alinhamento claros. Alinhamento claro, precisa de direção. Ai, mas eu vou ter que ficar direcionando este homem? Minha amiga, minha aliada, você não quer ver a tua vida melhorar? Você não quer ver a tua vida ficar mais leve? O que é o direcionar para você? Porque para mim é muito mais fácil eu direcionar para que a gente cresça junto, eu ter que assumir o controle de tudo. Então, vamos simplificar algumas coisas e olhar, falar assim, poxa, o que de fato eu preciso fazer? Até porque o homem e a mulher, ele funciona diferente, né? Então, o que você pode colocar aqui em prática é abrir mão desse controle. Então vamos estabelecer limites, o que é seu, o que é da sua responsabilidade, o que é da minha. E o que é da responsabilidade deste homem, deixe que ele assuma de verdade, sem ficar interferindo e sem ficar apontando. Deixa que ele faça. Ah, e se der errado? Você como mulher, no alinhamento que vocês fizeram, você vai apoiar. Ah, eu vou ficar apoiando a vida inteira dando errado? Não. Mas vocês estão reconstruindo este relacionamento, desafiando esse homem
homem de uma outra forma, estando com tudo muito claro, clareza, que é o que a gente fala muito aqui na Aliança Divergente. Às vezes a gente fala, né, o que é deixar esse controle, como é que eu faço, vai estar claro para mim que eu quero deixar esse papel e quero que ele assuma esse papel, mas ali no dia a dia, o que eu faço? Gente, são ações simples, então eu fiz um alinhamento, alinhei com ele e chegamos nesse acordo. São hábitos que você nem percebe, sabe carregar sacolas? Sabe aquela coisa de carregar o peso que você já vai pegando, porque tem dessa, né? A gente é assim, aí deixa eu adiantar, já vou pegando tudo, já sai. Deixe que ele faça isso por você, peça o apoio, inclusive você pode carregar isso aqui para mim, por quê? Porque ele também já está acostumado com você fazendo tudo isso sozinha. Olhe para você com mais cuidado, olhe para você se cuidando um pouco mais. Parece que é fútil, mas não é, e aí eu vou falar até por mim. Eu por muito tempo, a maior parte da minha vida, eu achava que se maquiar era bobeira. Eu não vou perder tempo com isso, gente, que ficar perdendo tempo me maquiando, que futilidade, porque na verdade o que importa é quem eu sou de verdade. E eu comecei a olhar para mim diferente, olhar gostando de mim, olhar com carinho, porque eu não precisava ser mais essa Maria Tonhão, vamos dizer assim, né? Ser mais macho que muito homem. E trazer essa essência feminina é extremamente importante. É extremamente você se olhar e você gostar do que você tá vendo. Você tira de novo esse peso. Então, ó, alinhamento claro, deixar que ele assuma esse peso literalmente. Ah, eu vou abrir o pote de azeitona. Você já vai conseguir abrir esse pote porque você abriu ele a vida inteira. Mas traga ele, peça esse apoio. Esse homem precisa se sentir importante na sua vida, porque hoje, essa relação, ele se sente o quê? Um nada, um zero à esquerda. E você se sente como? De verdade, eu não preciso dele, porque eu resolvo tudo isso aqui sozinha. Então, quando você muda este mood e ele assume este papel de falar, poxa, esta família é a que eu tenho, que eu amo e que merece toda a minha força, né? Toda a minha garra. Eu tô saindo para caçar para esta mulher também tem que entregar do outro lado. Então, é um lado de você se tornar um pouco mais feminina, olhar para você com mais cuidado, com mais carinho. E aí você vai buscar formas de fazer isso. Talvez eu dei o exemplo da maquiagem porque para mim foi um grande desafio de verdade. Talvez para você seja, inclusive, comprar uma lingerie nova, olhar para isso e dar valor para isso. Por que não você olhar para você como uma mulher de verdade, não só como essa mãe desse marido? Você precisa se tornar interessante. E às vezes com esse peso todo e nessa situação, você só está fazendo, sobrevivendo, empurrando com a barriga. E este homem do outro lado, ali no sofá, sentado ou sei lá fazendo o quê? Então quando você olha para esta relação, olha para este lugar e você fala, poxa, de que forma que eu vou desafiar este homem? É isso. Isso, gente, é sem cobrança. Depois que eu fiz um alinhamento, depois que eu dei estes passos, eu entendo o quê? Que vai existir um tempo para que as coisas se encaixem. Eu deixo de cobrar. Sabe aquela coisa chata, pesada? Só fica chata, é só cobrança, é só problema. Isso não significa que eu vou deixar de falar as coisas que precisam ser faladas, mas de que forma que eu vou falar? Qual é o momento que vocês têm junto? Qual é o momento que você mostra de fato a tua essência? Qual é o momento que você, inclusive, pede colo para este homem? Esse é um grande passo para que você deixe que ele assuma este papel. Quando que você pediu colo pro seu marido? Qual foi a última vez? De verdade. Amor, deixa eu só encostar aqui no teu peito. Quando foi que você fez isso? Então, quando você começa a colocar este homem como parte importante da tua vida e ele se sente protetor, porque isso mexe com a masculinidade dele, porque ele vai falar, cara, eu sou importante aqui dentro dessa relação, eu preciso cada vez mais crescer. Por quê? Porque eu tenho que dar mais para essa mulher, eu tenho que proteger ainda mais essa família. E aí eu quero saber de você, aliado. Eu dei alguns exemplos aqui, mas bora movimentar? Bora nos apoiar? Então eu quero saber de você. O que você faz para desafiar este homem? Na prática, o que você faz aí no seu dia a dia para desafiar este homem aí? Quero muitos comentários, porque eu vou olhando aqui e falo, putz, isso aqui eu ainda não faço, deixa eu testar. Olha que interessante, isso aqui tá muito próximo de mim, eu também consigo fazer. Então quero muitos comentários do que você faz para desafiar este homem. E se você é aliada, tá me falando que você desafiou de toda maneira e ele não se movimentou, e aí de fato eu quero que você faça uma reflexão muito honesta e sincera com você, porque é com você. Você fez de verdade tudo? Você de verdade abriu mão desse controle? Porque eu sei que é difícil abrir mão. Você de verdade deixou espaço para que este homem pudesse exercer essa masculinidade? Você de fato entregou para ele o que você gostaria de receber? Você de fato entregou para ele como se ele já fosse aquele homem que você criou aquela expectativa lá na frente? Você entregou de fato tudo isso para ele? Beleza, se você entregou,
aqui a gente tem um ponto. Mas se você não entregou, se você olhar para agora e você falar assim, de verdade eu não fiz a minha parte, de verdade eu só cobrei, de verdade esse alinhamento não foi um alinhamento, foi um dedo na cara, foi briga, de verdade eu falei o que eu queria, mas eu só cobrei dele e eu não fiz nada em troca, porque isso é muito comum de acontecer. Mas se você realmente fez, você entregou, você se dedicou e nada aconteceu, talvez seja hora de você tomar uma decisão. Você estabeleceu um prazo? Teve um outro alinhamento no meio do caminho? Você estabeleceu um prazo para esta mudança? E talvez chegue a hora de você olhar e falar assim, talvez agora a decisão seja minha. Eu preciso resolver essa relação de uma outra forma. Se você realmente fez de tudo e não houve nenhum tipo de mudança, talvez este homem realmente ele não queira mudar. Aí é com você. Mas aí eu volto e falo. Você realmente fez de tudo? Você realmente desafiou e entregou para este homem o que precisava ser feito? Porque se você realmente fez tudo, seja sincera, sem culpa, sem desculpa, e aqui é sem julgamentos, tá bom? Aí você tem que olhar, voltar e decidir tomar uma outra decisão, porque é a tua vida, é a tua felicidade. Temos um combinado? É isso então, mas analise antes. Veja se de fato você entregou o que você prometeu. E aí, minhas aliadas, se eu pudesse resumir esse vídeo aqui, o que de fato você precisa fazer para desafiar este homem comece fazendo um alinhamento claro. Comece tendo este alinhamento com ele. Não é briga, lembra? Não é briga. Comece abrindo mão desse controle, estabelecendo responsabilidades para cada um de vocês. Deixe com que este homem assuma este papel. De verdade, confia nele. Confia que ele vai dar conta. De verdade, seja sincera e honesta com você. Peça um colo para ele e se cuide mais. Olhe para você como a pessoa mais importante do mundo. Entregue para ele como o homem que você imagina que ele seja, não que ele é agora ainda. Beleza? Combinado? Então, olha esse resuminho aqui que vai fazer sentido para você. E eu quero saber de vocês que estão aqui assistindo esse vídeo, qual é o maior desafio que você tem no seu casamento? Qual é o desafio que você tem aí no seu relacionamento? Me conta aqui nos comentários o que você está enfrentando hoje, o que para você ainda é uma dificuldade. Então, o que você gostaria que fosse mudado aqui no seu casamento? Escreva aqui nos comentários, continue acompanhando a gente que vai ter muita coisa boa. Compartilha com o máximo de pessoas que esse conteúdo é de utilidade pública e todas as mulheres precisam assistir isso daqui, Conto com vocês, hein? Um beijo, até o próximo.